Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. No encontro anterior, nós conversamos sobre a organização pessoal. Nós aprendemos a priorizar tarefas com a matriz de Eisenhower, a definir metas SMART, a aplicar técnicas de foco, como a técnica Pomodoro, a técnica chamada Time Blocking, e a planejar a semana e o dia. Vimos que a organização é a base. É a base para menos estresse e mais resultados. Agora, vamos dar o próximo passo. Vamos falar sobre autonomia e tomada de decisão. O título que está aí na tela desse nosso encontro é Autonomia e Tomada de Decisão. E o subtítulo já resume a mensagem central. Escolhas conscientes, resultados melhores. Por que a autonomia ela é tão importante? Porque no ambiente de trabalho, também na nossa vida, nós seremos constantemente confrontado com decisões. Algumas decisões pequenas do dia a dia, como por exemplo responder a e-mails, outras decisões que enfrentamos são decisões maiores, como, por exemplo, assumir um projeto, como resolver aí um problema de um cliente. Quanto mais você avança na carreira, mais decisões você precisa tomar. E a qualidade das suas decisões determina a qualidade dos seus resultados. Autonomia não é sobre fazer o que quiser, é sobre agir e agir com independência. Independência dentro do seu papel, assumindo a responsabilidade pelas consequências. Um profissional autônomo não espera que alguém diga a ele cada passo que ele precisa ou deve dar. O profissional autônomo, ele identifica problemas, propõe soluções, toma decisões dentro da sua alçada e sabe quando pedir ajuda. Esse tipo de profissional é extremamente valorizado. Nesse encontro, nós vamos aprender o que é autonomia e sua relação com a responsabilidade. Nós vamos aplicar um processo estruturado de tomada de decisão. Um processo em 7 passos. Um método que você pode usar para qualquer decisão, seja uma grande ou pequena decisão. Vamos utilizar a matriz de decisão, uma ferramenta que ajuda a comparar opções com critérios objetivos. Nós vamos aprender a tomar decisões baseadas em dados, mesmo sob incerteza. E, fundamentalmente, vamos aprender com acertos e erros, porque errar faz parte, mas repetir o mesmo erro, não. Para você profissional, a autonomia é um dos maiores diferenciais competitivos. Empresas buscam profissionais que não precisam ser microgerenciados, que trazem soluções ao invés de problemas, que tomam boas decisões e assumem a responsabilidade. Desenvolver essa habilidade vai acelerar a sua carreira. Prepare-se para uma aula com ferramentas que você pode e deve usar hoje mesmo. Mas, antes de entrarmos nas ferramentas, eu vou deixar claro o que você será capaz de fazer
ao final deste nosso encontro, porque autonomia não é um traço de personalidade, é um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas. Nosso primeiro objetivo é compreender a autonomia e sua relação com responsabilidade. Nós vamos entender o que significa, na prática, ser autônomo no trabalho. Não é sobre fazer o que quiser, mas sobre tomar decisões dentro do seu papel, dentro da sua atividade, com proatividade e assumir as consequências. Autonomia e responsabilidade andam juntas. O segundo objetivo é aplicar um processo estruturado de tomada de decisão. Nós vamos aprender um método de 7 passos. De 7 passos que funcionam para qualquer decisão. Então, definir o problema, coletar informações, gerar opções, avaliar consequências, escolher a melhor alternativa e executar e monitorar todas as atividades e também aprender com o processo. Um roteiro que tira a decisão do achismo. O terceiro objetivo é utilizar ferramentas como a matriz de decisão. Quando você tem várias opções e vários critérios para considerar, a matriz de decisão ajuda a comparar de forma objetiva. Nós vamos aprender a criar uma matriz, a estruturar uma matriz, atribuir pesos, calcular pontuações e escolher a melhor opção. O quarto objetivo é tomar decisões baseadas em dados. No mundo profissional, decisões baseadas em dados, em informações, são muito mais confiáveis do que decisões baseadas em opinião ou intuição. Nós vamos aprender a buscar e usar dados, informações para embasar nossas escolhas. E o quinto objetivo é aprender com acertos e erros. Ninguém acerta todas as decisões. O que diferencia profissionais é a capacidade de aprender com os erros, documentar lições e ajustar processos para não repetir os erros. Esses 5 objetivos vão te dar um sistema completo para tomar decisões melhores, com mais confiança e mais autonomia. Então vamos começar entendendo o que é autonomia. Veja, no ambiente de trabalho, autonomia é a capacidade de tomar decisões dentro da sua função, dentro do seu papel, sem precisar de aprovação para cada passo. É a liberdade para agir combinada com responsabilidade pelas consequências. Uma pessoa autônoma, ela toma decisões dentro da sua alçada. Ela sabe o que pode decidir sozinha e o que precisa levar para o gestor, para a gestora. A pessoa autônoma não fica paralisada esperando instruções. Outro elemento, a pessoa autônoma é proativa. Ela identifica problemas e já sabe a pensar em solução. E já começa a pensar em soluções. Não espera que alguém fica dizendo a ela, olha, faça isso, faça aquilo. Não, a pessoa autônoma, ela antecipa necessidades. E a pessoa autônoma, ela resolve problemas. Ela não leva apenas problemas para a gestora, para o gestor. A pessoa autônoma, ela resolve, ela leva também propostas de solução. Olha, aconteceu tal situação, eu penso que nós podemos fazer X, Y, Z ação para resolver essa situação. Qual a sua orientação?
Então, veja, a pessoa autônoma, ela identificou o problema, mas ela também traz aí possíveis soluções que vão ser, muitas vezes, compartilhada com a liderança. Mas é importante entender um ponto. A autonomia não é isolamento. Uma pessoa autônoma sabe quando pedir ajuda. Ela não fica sofrendo em silêncio, com, com uma decisão que está além da sua capacidade. A pessoa autônoma, ela busca, na realidade, orientação de colegas, gestores e também especialistas. Autonomia não significa fazer tudo sozinho. Não significa fazer tudo sozinha. Significa saber quando agir sozinho e quando pedir apoio. A autonomia, entenda que a autonomia tem uma relação direta com responsabilidade. Você não pode ter autonomia sem responsabilidade. Se você tem liberdade para decidir, você também tem a obrigação de arcar com as consequências, sejam elas boas ou ruins. Assumir a responsabilidade é o que torna a autonomia confiável. Profissionais que querem autonomia, mas fogem da responsabilidade, não são confiáveis. Quero até compartilhar contigo um exemplo prático. Um estagiário, por exemplo, um estagiário autônomo, não espera que o gestor, que a gestora, diga: olha, vá lá organizar a planilha. O estagiário, a estagiária autônoma, ele ou ela percebe que a planilha está desorganizada e toma a iniciativa de organizá-la e comunica à liderança o que está fazendo. Se algo está fora da sua alçada, por exemplo, mudar o processo da empresa, ele, esse profissional, leva uma proposta de uma possível mudança. Olha, eu percebi que o processo que estamos executando aqui na empresa está causando atrasos. Eu pensei em duas alternativas que eu quero compartilhar contigo. O que acha? Veja que é uma posição muito mais proativa. Então, a autonomia não é um cargo. A autonomia é uma atitude. E ela é uma das características mais valorizadas pelos gestores, pela liderança. Então, agora, nós vamos aprender um processo estruturado de tomada de decisão em 7 passos. Esse método funciona para decisões pequenas, né? Por exemplo, o que vou comer hoje no almoço ou na janta, mas também esse processo ele contribui para tomada de decisões grandes. Exemplo, qual carreira eu quero seguir, qual projeto eu devo assumir. Vamos entender cada um dos passos. Vamos entender então o processo. O primeiro passo para uma boa tomada de decisão é definir o problema. Qual é a decisão que precisa ser tomada? É importante que seja específico. Não é simplesmente quero ser mais produtivo, é quero organizar o meu dia para entregar o relatório até sexta sem precisar trabalhar até tarde. Um problema bem definido, entender qual realmente é o problema, é meio caminho andado. Então, primeiro passo, definir o problema. Segundo passo, essa tomada de decisão dentro de um processo estruturado. Segundo passo, coletar informações. Quais dados, quais informações você precisa para tomar uma boa decisão? Exemplo, quais são os prazos, quais são os recursos disponíveis, o que posso ou não posso fazer, quais as restrições, qual a opinião, ou quais as opiniões de pessoas envolvidas. Existe aí algum exemplo de decisões anteriores que se conecte ao problema? Informação de qualidade leva à decisão de qualidade. Por isso que é importante, depois de definir o problema, coletar as informações. E aí, terceiro passo
é gerar opções, listar todas as alternativas possíveis. E detalhe, quando vamos listar todas as alternativas, não devemos nos limitar às opções óbvias. É interessante, ao gerar opções para se tomar uma decisão, é interessante gerar opções de uma forma criativa. Por isso que é interessante, ao gerar opções, pensar criativamente. O que mais eu poderia fazer? Quanto mais opções, melhor. E aí, o quarto passo é avaliar as consequências. Para cada opção que você gerou, pense quais são os prós e os contras, quais são os riscos, quais os benefícios, como cada opção impacta a empresa, a equipe, os prazos. Então, é importante avaliar as consequências. E o quinto passo, dentro desse processo estruturado de tomada de decisão, o quinto passo é escolher a melhor alternativa. Com base na avaliação, escolha a opção que traz o melhor equilíbrio entre benefícios, riscos e recursos. Não existe decisão perfeita. Existe a melhor decisão possível com as informações disponíveis. O sexto passo é executar e monitorar. Coloque a decisão em prática, mas não pare por aí. Monitore os resultados. Está funcionando? Está gerando os resultados esperados? Se não tiver gerando os resultados esperados, é importante ajustar aí as ações. Uma boa decisão sem execução não vale nada. E o sétimo passo é aprender. Depois que a decisão foi tomada e executada, faça uma reflexão. O que deu certo? O que poderia ter sido melhor? O que você aprendeu para a próxima vez? Documente essas lições. Então, dentro desse processo estruturado de tomada de decisão, nós definimos inicialmente o problema, entendemos realmente o problema, coletamos informações sobre aquele problema. Em cima dessa coleta de informações, vamos gerar opções, possíveis soluções. Gerada as opções, vamos avaliar as consequências de cada uma daquelas opções para se resolver aquele problema ou aquela situação e vamos escolher a melhor alternativa. Escolhida a melhor alternativa, executamos a nossa decisão definitiva e vamos monitorar, até mesmo para aprender com aquele movimento. Um exemplo prático. Imagine que você precisa escolher entre dois cursos de capacitação. Primeiro passo, definir o problema. Qual curso me trará mais benefícios profissionais? A situação é escolher entre dois cursos de capacitação. Dentro aqui do nosso processo estruturado, eu vou definir o problema. Qual curso me trará mais benefícios profissionais? Passo 2, coletar informações. Quais os valores dos cursos que eu tenho aí no mercado, a carga horária, o conteúdo programático. Terceiro passo, gerar opções. Vou fazer o curso A, curso B, nenhum dos dois cursos, aguardar o próximo semestre. Passo 4, avaliar as consequências, os prós e os contras de cada um dos cursos que você gerou aí no momento das opções. Passo 5, escolher o curso. Passo 6, fazer a matrícula e acompanhar o aprendizado. Passo 7, depois do curso, avaliar se atingiu os objetivos esperados. Esse processo pode, num primeiro momento, parecer demorado, mas com a prática ele se torna rápido e natural. E a qualidade das decisões melhora drasticamente. Agora, quando você tem várias opções e vários critérios para considerar,
A matriz de decisão é uma ferramenta poderosa. Ela transforma uma escolha subjetiva em uma análise objetiva. Vamos entender como podemos utilizar a matriz de decisão quando temos várias opções diante dos nossos olhos. Vamos entender o passo a passo. Primeira história. Como que eu uso a matriz de decisão? Primeiro, liste os critérios. Quais são os fatores importantes para essa decisão? Exemplo, o custo, o tempo de execução, impacto nos resultados, facilidade de implementação, risco, alinhamento com objetivos estratégicos, impacto na equipe. Escreva todos os critérios que fizerem sentido. Segundo, atribua pesos a cada critério. Nem todos os critérios têm a mesma importância. Atribua um peso de 1 a 5 ou de 1 a 10 para cada um dos critérios. Quanto mais importante aquele critério, maior a nota, maior o peso. Exemplo, em uma decisão de compra de um software, o critério custo pode ter o peso 4, dentro de uma escala de 1 a 5. O critério facilidade do uso do software pode ter peso 5, tem que ser um software fácil de usar. O tempo de implantação do software pode ter peso 3. Então, você atribui pesos aos critérios. Terceiro elemento, avalie cada opção. Para cada opção, dê uma nota para cada critério. Seja honesto, use dados sempre que possível. Quarto elemento, calcule a pontuação total. Para cada opção, multiplique a nota pelo peso de cada critério e some os resultados. A opção com maior pontuação seria ou é a melhor opção tecnicamente falando. E 5, escolha a opção com maior pontuação. Mas atenção, a matriz é uma ferramenta de apoio, ok? Use o resultado como referência, mas considere também os fatores subjetivos que não foram capturados. Vamos aí a um exemplo prático. Imaginemos que a empresa ou você, vou trazer novamente o exemplo do software. Imagine que você ou a empresa precisa escolher um programa, um software de gestão para equipes. Os critérios definidos, o custo, que eu posso atribuir aí peso dentro de uma escala de 1 a 5, posso atribuir o peso 4, o custo é um elemento importante. A facilidade do uso é fundamental, então eu vou atribuir o peso 5. A integração com outros softwares é importante, mas vou atribuir o peso 3. O suporte para a utilização desse software, vou atribuir o peso 4. E aí, eu tenho duas opções de software. Eu tenho a opção A, que eu atribuí o peso 4 para o custo, facilidade 5, integrações 3, suporte 4. Eu tenho a opção B, o custo atribuir nota 5, facilidade nota 3, integrações nota 5, suporte nota 3. Calculando a opção A, eu vou pegar o peso e multiplicar aí pelo mesmo número. Então, por exemplo, se o custo eu atribuir peso 4, eu multiplico por 4. Se eu atribuir 5, por 5. Aí você vai fazer todo esse cálculo, e, em cima dos números, avaliar a melhor opção. Eu vou deixar para você, inclusive, detalhado aqui no material de apoio, esse processo e também vou pedir para você fazer o download desse slide.
Porque aqui eu trouxe no slide um exemplo de matriz preenchida para que depois você repasse, releia, ok? Eu sei que quando o assunto ele é novo, pode causar uma dúvida inicial, é normal. O importante é você entender o conceito, é você entender a essência. A matriz de decisão tira o achismo da decisão. Use-a sempre que tiver múltiplas opções e múltiplos critérios de escolha. Agora, nem sempre estamos falando de decisão, nem sempre você terá todas as informações para tomar a decisão perfeita. Às vezes, o prazo é curto, os dados são incompletos e a incerteza é grande. E nesse momento, o que fazer? Veja, quando você se depara com uma situação que você precisa tomar decisões, mas faltam informações, é importante você entender o que você pode fazer. Primeiro, decida com o que você tem. Decida com o que você tem. Não espere a informação perfeita para tomar uma decisão. Se você esperar todas as informações, a oportunidade pode passar. Decida com o melhor que você tem no momento, ok? É melhor, entenda que é melhor uma decisão imperfeita dentro do prazo do que uma decisão perfeita fora do prazo. A paralisia, por análise, é inimiga da ação. Outro ponto a se considerar quando faltam informações. Considere riscos e tenha um plano B. Antes de decidir, pergunte-se: o que pode dar errado? Qual o impacto se der errado? O que farei se der errado? Ter um plano de contingência reduz a ansiedade e permite agir com mais segurança. Busque também mais informações em paralelo. Você não precisa esperar para começar. Decida com o que tem, mas continue buscando informações. Se uma nova informação relevante aparecer, aí você vai ajustando a ação. Decisões não são irreversíveis. E aprenda com os erros. Você vai errar. Aliás, todo mundo erra. O que diferencia profissionais é a capacidade de aprender com erros. Quando uma decisão, quando uma decisão der errado, não se torture. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? O que farei diferente da próxima vez? Documente a lição e ajuste os processos. Entenda que empresas inovadoras têm uma cultura onde o erro é visto como oportunidade de aprendizado, não como motivo de punição. Se você errou, acho legal, assuma o erro e aprenda. E se for possível, compartilhe aí a lição e siga em frente. O pior erro é não aprender com o erro. Exemplo: você decidiu lançar um produto em uma determinada data, mas descobriu que a concorrência lançou um produto similar. O que fazer? Ao invés de se paralisar, analise. Tá, no meu lançamento, o que deu certo? O que deu errado? Como ajustar a estratégia? Na próxima vez, você pode fazer uma pesquisa de mercado mais aprofundada antes de definir aí a data. Lembre-se, a melhor decisão não é a que dá certo sempre, é a que maximiza as chances de sucesso com as informações disponíveis. E a experiência, inclusive os erros, é o que te torna um profissional melhor. Agora, como aplicar a autonomia no dia a dia do trabalho? Vamos aqui agora
há algumas orientações práticas, né? Como aplicar a autonomia no dia a dia. Primeiro, você precisa saber quais decisões pode tomar sem consultar o gestor, a gestora. Isso geralmente está definido no seu papel, nas suas tarefas, na atribuição das suas atividades. Exemplo, como organizar a sua agenda. Muitas vezes esse é um critério ou é uma decisão sua. Qual ferramenta usar para cada tarefa? Normalmente é uma decisão do profissional. Como priorizar as atividades do dia a dia? A empresa te passou as atividades, mas você pode priorizar suas atividades dentro da sua alçada, ok? Não há necessidade de ficar pedindo permissão para tudo. Decida e executa dentro das suas atribuições. Se a decisão está além da sua autoridade, não leve apenas o problema para a liderança. Leve também propostas de solução. Propostas de solução. Exemplo, identifiquei que estamos perdendo prazo por causa do processo X. Pensei em duas alternativas. Alternativa A, fazer tal coisa. Alternativa B, fazer determinada coisa. Qual você recomenda? Isso mostra, quando você leva aí alternativas, diante de um problema que está além da sua autoridade, mas você precisa resolver. Quando você leva as alternativas, isso mostra proatividade e facilita a decisão da liderança. Se você tomou uma decisão que afeta outras pessoas, a sua equipe, o seu departamento, comunique. Não deixe as pessoas descobrirem por acaso. Uma comunicação clara evita ruídos, evita retrabalho e evita conflitos. Exemplo: olha, decidi priorizar a tarefa X hoje. Comuniquei ao time que a tarefa Z será entregue amanhã. Essa comunicação é importante. Se a decisão, outro elemento, se a decisão tem impacto significativo, então se a sua decisão pode impactar algo financeiro, estratégico, documente a decisão. Registre qual foi o problema, as opções consideradas para resolvê-lo, os critérios usados, a decisão tomada e os resultados esperados. Isso cria um histórico que pode ser consultado no futuro e ajuda a aprender com a experiência. Exemplo: um estagiário percebe que um relatório manual está tomando muito tempo. Opa, esse relatório que está tomando tempo desse estagiário está dentro das atividades da atribuição dele realizar esse relatório? Sim. Ou esse relatório precisa, na realidade, ser estruturado junto com outra pessoa? Depende. Então vamos lá. Se eu vou fazer um relatório, eu preciso de outra pessoa para me apoiar, óbvio, há de se conectar essa pessoa. Agora, se esse relatório está dentro das minhas atribuições, eu tenho aí todos os elementos para fazê-lo, eu posso chegar na liderança: olha, já que eu tenho que fazer o relatório, eu vejo que fazer de forma manual esse relatório toma muito o tempo produtivo no meu dia a dia, eu pensei em realizá-lo de forma automatizada. Acredito que podemos reduzir a produção desses relatórios. Eu posso desenvolver aí um relatório dentro do que eu acredito que vá ser melhor? Pronto. A pessoa vai te dar ok, e aí você faz o relatório de forma automatizada, ao invés de fazer o relatório manual, você usa uma planilha, usa algum programa.
Isso é autonomia. Profissionais autônomos são aqueles que não precisam de microgerenciamento. Eles resolvem, eles propõem, eles comunicam as decisões e assumem responsabilidade. É assim que se constrói uma carreira de sucesso. Chegando agora à reta final aqui do nosso encontro sobre autonomia e tomada de decisão, que eu meio que confundi, eu falar decisões ou decisão, pode ser as duas situações. Quer dizer, uma decisão ou várias decisões. Mas chegando aqui à reta final do nosso encontro sobre autonomia e tomada de decisão, nós aprendemos que a autonomia é a capacidade de tomar decisões dentro da sua função, proatividade e responsabilidade. Autonomia não é isolamento. Saber quando pedir ajuda é parte da autonomia. Autonomia é responsabilidade pelas suas decisões e autonomia e responsabilidade andam juntas. Conhecemos também um processo estruturado de tomada de decisão em 7 passos, que é definir o problema, coletar informações, gerar opções, avaliar consequências, escolher a decisão, executá-la e monitorá-la, e também aprender com o processo. Esse roteiro, esse processo, tira a decisão do achismo. E aprendemos também sobre a matriz de decisão. Listar critérios, atribuir pesos, avaliar opções, calcular pontuações e escolher a melhor alternativa, uma ferramenta objetiva para decisões complexas. Vimos como tomar decisões sob incerteza. Quando temos incerteza, decidir sempre com o que temos. Então, em momentos de incerteza, vamos decidir com as ferramentas, com os elementos que temos em mãos. E não podemos esquecer que errar é humano. Agora, repetir o mesmo erro é uma escolha. E, por fim, aplicamos a autonomia no trabalho. Saber, é importante entender o que está dentro das nossas atribuições, para que a gente possa decidir realmente de forma autônoma, e o que está fora. E aí levar propostas, levar alternativas para a liderança e não levar somente problemas. E toda vez que for tomar uma decisão, ou tomar, aliás, quando for tomar uma decisão, tome essa decisão e comunique a decisão, caso ela vá trazer aí impactos na equipe, na empresa, nos processos. Por isso que é importante aí documentar decisões que são realmente importantes. Bom, agora eu quero te deixar uma pergunta para você refletir, ok? Qual, ou melhor, que decisão você vai aplicar o método estruturado hoje? Que decisão você vai aplicar o método estruturado hoje? Pense em uma decisão real que você precisa tomar nos próximos dias. Pode ser no trabalho, pode ser na sua vida pessoal. Aplique os 7 passos. Use a matriz de decisão, se for o caso, e depois execute e, óbvio, aprenda. Entenda que autonomia não é um dom, é uma prática. Quanto mais você decide, melhor você decide. E quanto melhor você decide, mais autonomia você conquista. Eu sei que, principalmente quando nós somos jovens profissionais, existe um temor, existe um receio de se tomar decisões, de colocar em prática algumas ações. Muitas vezes, por esse medo, por esse temor em agir, em tomar decisões, constantemente alguns profissionais, jovens profissionais principalmente,
acabam constantemente, durante o dia de trabalho, recorrendo à liderança. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Espera lá. Eu sempre digo que quando a empresa contrata um colaborador, é óbvio que ela precisa treiná-lo, falar as regras, compartilhar tudo que pode, o que não pode. Essa é uma obrigação da empresa. Passar todas as informações para que o colaborador, para que a colaboradora execute bem as suas tarefas. Bom, agora, é também responsabilidade do colaborador, além de realizar bem as suas tarefas, ter autonomia e não ser aquele colaborador que eu chamo de colaborador, colaboradora repórter. Aquela pessoa que toda hora fica levando problema, que toda hora fica pedindo autorização para algo que ela pode decidir sozinha, que ele pode resolver sozinho. Autonomia é algo importante. E o profissional que tem essa proatividade, ele é mais valorizado. Eu espero que você tenha aprendido que há sim, há sim temores e dúvidas quando precisamos tomar decisões, mas precisamos utilizar técnicas, processos e trabalhar nossa confiança para a tomada de decisão. Coloque em prática os conceitos que nós vimos aqui nesse nosso encontro. Comece devagar, com um pequeno movimento, com uma pequena decisão. Faça o download de todo o material de apoio para você reforçar os conceitos. Como eu sempre falo, o conteúdo ele precisa ser sedimentado e você precisa também ter aí a proatividade para acessar os materiais e também realizar as atividades propostas. Muito obrigado por ter acompanhado até o momento. Parabéns por ter chegado até aqui. E nos vemos numa próxima ocasião. Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!